Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um podcast de frente com Gabi Arruda. E a convidada de hoje é minha amiga de infância. Também é psicóloga clínica, é mãe de gêmeas, está à frente de um projeto muito lindo que ela estava me contando aqui nos bastidores, chamado Mulheres que Correm com os Lobos, que é um grupo de leitura que acontece quinzenalmente às sextas-feiras. Dani, obrigada pelo convite de estar aqui com a gente. É uma honra ter você aqui como profissional hoje, né? Sim. Trazendo seu conhecimento para as pessoas, fico muito feliz mesmo. Se apresenta aí para quem ainda não te conhece, fala um pouquinho de você. Obrigada, Gabi Arruda. Era um Beda, né? Exatamente, as coisas mudam, né? Mudam. Muito obrigada por essa oportunidade, obrigada porque falar de psicologia, falar da nossa existência, falar de mulheres é algo que eu sempre gosto, eu acho que sempre é muito rico esses assuntos, né? Sempre pertinentes e sempre atuais. Eu sou psicóloga clínica, meus atendimentos só são online, somente online, porque a pandemia veio para mostrar que deu certo e a gente pode fazer um trabalho incrível dessa forma. Eu também tenho um grupo de mulheres que a gente faz uma leitura em roda de reflexão sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos, para a cura do feminino, para a gente entender um pouco dos vazios que existe na gente, para entender um pouco do feminino que se perdeu aí em algumas questões do nosso dia a dia, da nossa praticidade, como nos encontrar e o que fazer, que né? Lindo. Então, esse grupo é bastante importante e vai começar sexta-feira agora, inclusive. Olha aí, gente, fica o convite aí para você que é de Londrina e região, que é presencial. Para vocês conhecerem, tá? Isso. E hoje, a gente vai falar de um assunto bem importante, que talvez passe despercebido para muitas pessoas. Assim como um dia passou para mim, eu imagino que para a Dana aí também, que é a nossa correria, né? O nosso piloto automático. Então, o assunto de hoje é sobre a pausa. A gente vivenciar o hoje, a gente prestar atenção no que a gente está vivendo, a gente validar esse cenário atual que a gente se encontra, seja como mãe, como mulher, como esposa, como profissional, né, Dani? Então, quando a gente pensou nesse tema, a gente ainda trocou as figurinhas, né, nos bastidores, o quanto a gente vive esse piloto automático e não percebe o que está acontecendo na nossa vida. E com isso a gente perde a chance de valorizar atitudes, conquistas que a gente tem, até se perceber, né? Perceber as nossas emoções, o que está acontecendo com a gente agora, o que está acontecendo com os nossos filhos, o que está acontecendo com o nosso casamento, o nosso trabalho. De que forma você validaria isso pra gente, né? O quanto é importante para você viver o agora? Olha, eu acho que viver o agora é um resgate diário que a gente precisa fazer, porque hoje a correria do dia a dia exige sempre que a gente esteja pensando no que a gente não fez para a gente fazer, aonde a gente está, quem a gente tem que fazer. Então, estar presente no que a gente está fazendo é um movimento, é um exercício. É o exercitar a nossa mente, é o exercitar a nossa consciência para estar no agora. É se perceber mesmo que a gente não está vivendo isso, né? Perceber onde está a nossa mente, se ela está no futuro, se ela está no passado. Porque a gente faz muitas projeções, né? A gente projeta muito o tempo todo e a gente resgata muitas coisas do passado e a gente esquece que o amanhã, ele é formado por agora e somente por agora. E quanto mais consciência eu coloco no meu agora, mais eu vou saber o que eu estou plantando para eu poder colher amanhã. Então, estar no presente, além de um exercício, ele é extremamente importante para a nossa saúde mental. E você concorda que às vezes a gente se auto-sabota, digamos assim, inconscientemente até? Porque a gente sempre fica com aquele pensamento assim, eu preciso fazer isso, eu preciso entrar numa academia, eu preciso terminar de ler um livro, eu preciso visitar tal pessoa, mas a gente não conclui nada. Não, e cada vez que a gente pensa isso, e a gente pensa e gasta, a gente gasta uma energia psíquica nisso. E essa energia psíquica gasta nesse, eu tenho o quê? Você já diminui a probabilidade disso acontecer. Porque você já gastou uma energia ali. E nada acontece, né? Nada acontece. E pior ainda, e existe uma outra energia gasta nesse movimento, que é o quê? A culpa. Porque a culpa vem depois. Nossa, eu planejei para começar a academia e não comecei. Nossa, mas eu sou péssima, eu não consigo dar conta das minhas coisas, que não sei o quê. Então, assim, aí a gente descarrega em nós mesmos uma energia negativa que vai mais energia psíquica. Então, a gente fica mais cansada, menos preparada, se sentindo pior para o exercício futuro. E nada muda, né? O contexto da nossa vida não muda. Não muda. E nada aí, muda. A gente vai aumentando outras coisas que precisam ser feitas, né? Então agora eu preciso me planejar. Não quero mais fazer academia, mas então eu vou caminhar, né? Daí preciso caminhar.
E às vezes você vai, caminha ali uma semana, 2, aí você desiste, porque você já desistiu da academia mesmo, já desisti desse aqui agora também. E aí a gente fica com a mente sempre lá. O que eu vou fazer então se não é academia? O que é então se não é a caminhada? Por isso, Gabi, que é importante a gente pensar assim, aonde está esse nosso desejo, né? Assim, esse movimento que a gente coloca aí. Porque assim, o meu ideal é que eu faça a caminhada todos os dias, meia hora. Aí um dia eu não consigo. Aí eu desabo. Aí eu elimino todos os outros dias que eu consegui e não recomeço no dia seguinte. Por quê? Porque eu tô presa num ideal do passado de que eu teria que andar todos os dias. Mas eu não consegui andar 2 dias. A vida não me permitiu. Mas hoje eu posso recomeçar. E é viver o agora. E é viver o agora. Então, se eu não trago a minha consciência pro agora, eu vou estar presa nos 2 dias que eu não consegui. E a gente faz muito isso, né? Eu lembro que em outro cenário, agora vou trazer um pouquinho pro cenário da maternidade. Teve um tempo atrás, eu até soltei nas redes sociais, o Pedrinho, ele me questionou, ele falou assim pra mim um dia à noite. Tava colocando ele pra dormir, e ele chegou pra mim e falou assim, mãe, eu não estou me sentindo amado. Aí eu falei, hã? Oi? Como assim, né? Tudo que a gente faz, tudo que eu me dedico, tudo isso eu pensei na minha cabeça, não falei pra ele. Mas, a hora que ele me falou aquilo, primeiro veio aquela reação de defesa, né? Não, preciso me defender desse ataque. Mas daí eu respirei fundo e falei, interessante, né? E eu falei, filho, do que você tá falando? Como assim não se sente amado, né? O que é ser amado pra você? Então ele falou, mãe, eu queria mais beijo, eu queria mais abraço, né? Eu queria, não sei, eu queria mais você, assim, pertinho de mim. Dana, você não tem noção. Mas, assim, um orelhão de fichas caíram na minha cabeça. Exatamente. Porque, assim, tem beijo, tem abraço todos os dias, mas no piloto automático. Então, é assim, filho, vai com Deus, beijo, mamãe te ama. Filho, ó, vem cá, dá um bracinho aqui na mamãe rapidinho. Entende? No meio da correria, vou colocar o prato na mesa, passa a mãozinha na cabeça. Vai dar tchau pra ir pra escola, dá um beijo na mãe. Beijo, tchau. A criança também nem percebe que tá recebendo carinho. E a gente nem percebe que tá dando, porque vira tão automático mesmo. Porque não tá de fato, tá cumprindo um hábito. Isso, vira um hábito, vira não um hábito. prazer, uma sensação, um sentimento. Quando ele falou isso pra mim, eu falei, meu Deus, eu preciso de pausa, né? Eu preciso prestar atenção no afeto, prestar atenção no gesto. Eu preciso tornar o gesto mais real, mais hoje, né? Mais existente. Mais verdadeiro. Mais verdadeiro, exatamente. E não um gesto automático, que eu faço porque eu gosto de fazer e eu nem percebo mais que eu tô fazendo. E para ser verdadeiro, Gabi, a gente precisa se conhecer. Por que eu tô falando isso? Eu passei isso essa semana com a Sofia. Ela falou assim antes de dormir, mãe, você tá ausente de afetos. Olha só que bonitinho. Estou sentindo falta de afetos. Como assim? Né? Como assim? Eu beijei, eu abracei, eu tô fazendo comida, olha tudo que eu tô fazendo. Olha tudo que eu tô fazendo. Isso também é uma fuga da nossa mente. Ao invés de prestar atenção no que tá acontecendo, a gente quer arranjar desculpas, né? Pra gente se safar disso. Mas por que eu trouxe isso? Porque assim, estou na semana de TPM. Meu conhecimento de que os meus afetos físicos caem nessa semana. Eu realmente deixo de ser afetuosa nesse momento, como grande parte das mulheres e relatos que eu ouço. Se conhecer e passar também essa informação também é importante. Porque não adianta só eu validar e dizer, nossa, estou no piloto automático. Porque a TPM me faz isso, produz ansiedade, eu estou querendo produzir muito mais, ou estou muito presa ao passado. Mas, enfim, saber disso também dá um respaldo para os nossos filhos e para as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso que o autoconhecimento é muito importante. O que está me tirando do agora? É uma TPM? É algo que eu não resolvi? É algo que eu não estou querendo olhar? O que está me fazendo não viver o aqui e o agora? É a rotina cheia de coisas para fazer? Tenho que pôr o pé no freio? Sim. É um período? Então, vou explicar para os meus filhos, vou explicar para o meu companheiro, olha, esse período tá dessa forma, eu vou voltar ao normal. Mas eu acho que isso que você está dizendo é importante. E o que eu aprendi? A validar as pequenas coisas. Às vezes a gente quer transmitir o quanto o outro é importante com grandes coisas. E são nas pequenas coisas que isso realmente se valida, né? Acontece. Então, mãe,
A gente tá o tempo todo ali fazendo um lanchinho, arrumando alguma coisa, preparando a lancheira da escola, arrumando um guarda-roupa. A gente tá o tempo todo fazendo coisas por eles. Mas o quanto a gente tá entregue naquilo realmente, o quanto eles sentem que aquilo é um prazer pra gente enquanto mãe, o quanto eles sentem o amor na ação em si. E eu comecei a perceber isso. Então, ele acorda todos os dias os meus filhos acordam, eu vou lá, eu abraço, eu beijo, mas eu estava muito atarefada. Então, é importante pra mim sempre que eles acordem e abraçar? Só que eu tava fazendo rápido, entende? Oi, filho, bom dia, tudo bem? Você dormiu bem? Dormi? Então a mamãe vai ali, já vou fazer o almoço, já vou tomar um banho. Eu não parava mais, igual fazia antes. Por conta da agenda, corrida, um monte de coisa pra gravar, e grava vídeo, e eu tô lançando curso. E eu falei, gente, eles são muito importantes pra mim. Se ele tá comunicando isso pra mim, eu preciso perceber, porque isso também vai trazer um problema na minha vida lá na frente. Né? Um cansaço exaustivo ali, a ansiedade, porque a conta chega, né, do que a gente tá vendo hoje. Então, o que eu fiz? Ele acordava e eu falava, olha aqui pra mamãe, tô aqui. Né? Bom dia. Daí ele até abriu um sorrisão assim. Eu falei, estou te abraçando. Ó, estou te beijando. Daí ele ficava todo cheio, porque o Pedro é muito sinestésico, né? Daí ele ficava todo cheio e abraçava. O lanche. Comecei a fazer um desenho na banana, sabe? Na casca da banana, uma carinha de feliz. Um bilhetinho, coloquei na lancheira. Era o lanche de todos os dias. Mas ele tinha um quê a mais, né? Uma importância naquilo. Daí ele chegava da escola, a mesma coisa. Conversava, mas olhando no olho ali. Como foi seu dia? Presta atenção aqui. Eu tô ouvindo você. Que é a pausa. Que é a pausa. E que é tão importante para você, tanto quanto para ele. É que a criança só é mais sensível para perceber isso. Porque ela tá mais no aqui e no agora. A criança ela tá vivendo. Ela tá comendo chocolate, ela tá comendo chocolate. Ela tá brincando, ela tá brincando. Ela é intensa, né? Ela é intensa. Então, eles trazem muito a gente pro aqui e pro agora. Então, quando você para fazer um bilhetinho, não é o bilhetinho, mas é assim, opa, essa relação é importante para mim. Isso. E eu quero estar presente. Exatamente. Antes do meu curso, antes do meu trabalho, porque isso é prioridade. Né? E quando a gente consegue entregar isso, a gente também percebe o nível de importância que as coisas têm pra gente. Né? A infância se passa e a gente perde ela. A gente não vê, Dani. Por isso que tem tanta mãe que fala assim, gente, já tá desse tamanho. Onde eu tava? Isso. Onde eu tava? Tava vivendo no piloto automático. É muito difícil quando as coisas não estão bem, a gente se manter no presente. Por isso que o nosso autoconhecimento, fazer uma terapia, praticar uma meditação, fazer exercício físico, cuidar da gente, nos permite que a gente esteja no agora. Porque quanto mais difícil está o agora, mais a gente vai ou projetar para o futuro ou viver as desilusões do passado. A gente fica nisso aqui, ó. E trazendo um gancho do que você está falando, não é somente um piloto automático, então. A gente também projeta aquilo que a gente gostaria, né? Aquilo que eu queria, seja no trabalho, no relacionamento, qualquer área da nossa vida. Então, a gente estava até falando disso, gente, nos bastidores, que a Dani assistiu um filme, que ela vai compartilhar aqui um pouquinho. No filme, ela fala que eles viviam um passado. Mas eu vejo muito, dentro da minha área de atuação, as pessoas vivendo no futuro. Né? A mãe que eu quero ser, a esposa que eu quero ser, o casamento que eu quero ter. Só que aí, quando a gente tá vivendo agora, eu não me valido. Por quê? Vamos imaginar o seguinte. Eu quero ser mais calma, como mãe, tá? Eu quero gritar menos, digamos assim. Aí eu vou lá e grito, como você disse, né? Eu quero fazer academia, aí eu não faço. Aí a gente desvalida tudo que a gente conseguiu. Então, assim, em uma semana, se você gritava todos os dias, de repente você gritou 4 dias, são 3 dias de autocontrole. Então, entende que a gente morre, a gente mata essa conquista, porque a nossa mente está projetada lá no futuro, mas eu não fiquei calma. Eu queria a semana inteira. E isso nos mantém preso, sem entender que ali recomeça de novo. Ali também tem um agora. Depois do grito tem um agora. Então, depois do grito, putz, gritei. Mas eu tô recomeçando nesse exato momento. E como trazer essa mente? Interessante o que você falou, né? Depois do grito também tem um agora. Como fazer a pessoa enxergar que tem esse agora? Se ela tá projetada lá, putz, não era pra ter gritado. É se livrar do ideal. É estar no real.
O ideal para ela é nunca mais gritar. O real é gritar todos os dias. Então, aonde ela tá hoje? Pô, hoje ela tá no agora. No agora. Então é um auto-perdão também, a gente se perdoar. O tempo todo. Se perdoar e se desprender do que é ideal. De tudo, Gabi. De como é a mãe ideal, de como é a relação ideal, de como eu sou a profissional ideal, de qual é a minha parte estética ideal. Porque tudo a gente tem um ideal, um alcançável, que não é alcançável. Que nunca é alcançado. É uma montanha infinita, porque cada vez que a gente chega num lugar, aquilo já não faz mais o sentido que tinha. E a gente quer outra coisa. Porque nós somos movimentos. O tempo todo em movimento. É por isso que a minha frase, né, não é sobre perfeição, mas é sobre evolução. Ela é tão pertinente. E acho que faz parte da vida também, né, Dani? A gente não alcançar esses ideais. Porque se a gente alcança, qual é o sentido da vida? Né? Já parou pra pensar nisso? Se eu tenho um ideal e eu chego nesse ideal, pra que eu vou continuar vivendo? Né? Quais são o querer mais, o se descobrir, o se conhecer, o entender os nossos limites, aceitar as nossas imperfeições, eu acho que torna a vida mais prazerosa. Gostar das nossas falhas. Eu aprendi muito isso. É aceitar, né? É aceitar. É aceitar quem a gente é, porque sempre nós temos aspecto sombra e a gente vai ter até o último dia da nossa vida. Então, idealizar que isso não exista mais é irreal e ele é nocivo para a nossa saúde mental. Ele acaba com a nossa saúde mental. E eu acho interessante falar de uma coisa que você falou aí agora, que é o seguinte: o que é para mim? O que é essa evolução para mim? Sem me comparar. Ai, mas a Gabi não grita. A Gabi não grita, ela não tem problema com grito. Quem tem sou eu. Como que é essa evolução para mim? Se eu ficar meia hora sem gritar, eu tenho que comemorar. Eu tenho que validar e eu tenho que... Não é porque a outra mãe não grita, porque... Como que é isso para mim? Porque as minhas dores e as minhas vivências, só eu sei. Só eu sei as lutas que eu tenho aqui dentro. Então, me conhecer... Olha, eu falando de novo isso, mas é porque isso é extremamente importante. A gente confunde um pouquinho também essa questão do se comparar, porque eu olho para isso de um jeito diferente, não sei se você pensa igual. Por exemplo, eu posso ter alguém em mente que seja um motivador para mim, né? Eu quero chegar até aquele resultado, eu quero ser assim, em qualquer área, né? Seja emagrecimento, seja autoconhecimento, seja estudo, né, intelectual, qualquer área. Então, a gente ter alguém como referência, essa é a palavra. Ter alguém como referência é diferente de se comparar ao que ela tem. E eu acho isso saudável. Então, eu ter algumas referências que me motivam a evoluir é saudável. Agora, eu querer ser como aquela referência, né, dentro de um ideal que eu julgo para mim e um real que talvez não seja alcançável, isso adoece. Muito. Você concorda? E a gente tem que pensar também que referência é de um aspecto, né? Então, eu tenho uma referência da Gabi como mãe. Opa, eu tô recortando a Gabi num aspecto e naquilo que eu vejo. Entende? Como assim aspecto? Existem 1 milhão de coisas que te formam, que é quem você é. Eu tô olhando para você em uma fatia da pizza só. Só essa que eu tô me identificando com você. Sim. Entende? Sem levar em consideração outras coisas que me formam e que talvez eu nunca fosse chegar nem perto. Gente do céu, minha cabeça tá cheia de coisa. A gente continua falando tudo que eu tô pensando. Esse podcast vai dar umas 2 horas e vai virar uma filosofia. Porque você entende que muitas das coisas que a gente olha no outro, pra psicanálise, o que a gente vê no outro tá dentro da gente. A gente só não sabe como lidar ou como acontecer isso ainda. Eu acredito muito então, nisso. a referência, ela é importante, sim. Mas a gente precisa levar em consideração a nossa individualidade. Então, é isso porque que a minha cabeça senão a tá viajando. referência vira competição e a competição, ela faz a gente patinar. E a gente perde a identidade. Perde total a identidade. Eu deixo de ser quem eu sou, quero ser o que o outro é. Né? Mas o outro é o outro. Né? Ele foi pensado, ele foi projetado, ele tem um porquê de existir e eu tenho outro. Então, quando a gente quer ser alguém, né? Quero viver como alguém, quero ter o casamento de fulana, quero ter a maternidade de ciclana, quero ter o trabalho, quero ser realizada. Eu vejo muito isso dentro da minha área. Às vezes eu recebo algumas mensagens no Instagram e eu entendo até que é uma visão positiva disso, mas
eu tenho um certo cuidado na hora de falar com essas pessoas, que elas mandam assim pra mim: Gabi, como fazer o que você faz? Né? O que você buscou? O que você estudou pra fazer? Eu quero muito fazer o que você faz. E eu sempre falo assim pra elas: olha, você pode estudar o que eu estudei, mas fazer o que eu faço, só eu faço. Né? Você vai fazer o que cabe a você a partir dos mesmos estudos que eu tive, mas um conteúdo que eu estudei, eu posso perceber ele de um jeito completamente diferente do outro. E vai. Uhum. E vai atingir pessoas que outras pessoas não vão atingir. Porque a complexidade que a gente tem dentro desse universo dos seres humanos precisam de pessoas diferentes para serem atendidas e pescadas por aquela ideia. Senão não faz sentido. Não faz. E se a gente não tomar cuidado, gente, de pensar nisso com seriedade mesmo, a gente fica tão projetada no futuro, num ideal, no que eu gostaria, que a gente não percebe o que a gente está vivendo agora. Né? Os ganhos que a gente tem, as conquistas que a gente tem, os prazeres da vida, quem é importante para você, do que você gosta, quais são as suas falhas, por que você tem essas falhas? Para mostrar que você é imperfeita. Né? E o quanto a imperfeição te torna melhor, né? Vulnerável, trabalha a sua vulnerabilidade. Aí a gente vai para um outro assunto, mas dá pra gente trazer um ganchinho. Quantas mulheres, elas... Não sei se vocês trabalham isso no seu projeto, mas eu vejo muito isso. A gente quer dar conta de tudo, a gente quer fazer tudo, né? É o que mais aparece. A gente precisa ser perfeita, a gente tem que ser maravilhosa, tem que ser fitness, tem que ser magra, tem que ser uma mãe maravilhosa, uma profissional linda, perfeita. Todos os dias. Todos os dias. Não é só uma vez, porque se fosse um dia no mês, a gente dava conta. Exatamente. Isso, além de não existir, suga demais. E tentando ser essa pessoa, o que acontece com o meu hoje, né? Com quem eu sou agora. A gente paralisa, né? Porque é tanta coisa que precisa ser feito que aí a gente não faz. E aí a gente entra a gente se negligencia como pessoa, como mulher, como mãe, como profissional. Então, o que eu dou conta? Qual é o meu 100% hoje? Porque eu falo, a gente tem que dar o nosso melhor todos os dias. Mesmo que o nosso melhor seja 10% do melhor que eu dei semana passada. Mas foi com amor? Foi com atenção? Para mim, a frase típica, assim, épica é menos é mais. Tudo. Que você faça menos, que você escolha menos, mas que você faça com atenção. Que você faça com consciência, que você faça com amor. Com certeza. Porque isso nos nutre, Gabi. E assim, eu vejo muita gente dentro da maternidade, às vezes, reclamar, né? Ai, tem que cozinhar. Ai, preciso lavar a roupa. Ai, tem... Não é? Ai, tudo ai. É um peso. Quando, na verdade, tudo bem, né? Tem os prazeres, né? Eu também não gosto de lavar roupa. Estender roupa, pra mim, eu não sei pra que serviço mais bobo esse de ficar levantando o braço, colocando. Podia sair tudo seco da máquina. Então, tem sim aquelas preferências que a gente tem, mas eu não tô querendo dizer isso. Tô querendo dizer o quanto o servir a quem a gente ama, a nossa família, tem se tornado um peso. Quando, na verdade, não é esse servir que é o peso, mas é toda a projeção de talvez um ideal, ou de algo que eu gostaria, que suga a minha energia, como a gente falou no começo. E aí, quando eu preciso fazer aquilo que é importante pra mim, pra minha família, eu não tenho mais energia pra dedicar, né? Então, um bolo vira um peso. Um arroz vira um peso, né? Qualquer coisa, né? Um cuidar da casa, um cuidar de mim, um cuidar da criança se torna um peso. Exatamente. E todos sentem, né? Todos. A gente, eles. E assim, isso é não encarar a realidade. Porque se não tivesse filho, você ia ter que estar fazendo pra você. De alguma forma. Vai viver de vento? A não ser que a gente seja, né, herdeira, muito rica e tenha empregados para fazer isso, que não é a realidade da grande maioria. Mas, assim, o quanto negar essas atividades está sendo uma parte do não viver a vida real. Sim. E deixa eu te fazer um gancho, você acabou de dizer. Dá pra gente viver esse prazer no agora sem condições financeiras? Porque tem muita gente que justifica a falta de dinheiro. Olha, Gabi, a felicidade não tá ligada à grana. Nem nunca esteve. É claro que a gente não pode ser hipócrita. Sim. Né? Se a gente tem quanto melhor a nossa condição, mais tempo sobra, de repente, sabe a pirâmide de Maslow? Que as necessidades básicas, mais sobra pra gente fazer outras coisas que uma pessoa com menos grana, não tem condição de fazer. Agora, que isso vai influenciar
no prazer dela de viver o aqui e agora, não. Exatamente. Isso não. Eu posso criar estratégias. Eu não gosto de lavar louça. Mas então, o que eu faço? Eu ouço um podcast quando eu tô lavando louça. Me distrai. Eu vou pro podcast. Eu não preciso estar no aqui e no agora, no esfregar da bucha no prato. Olha, que detergente macio. Olha, essas bolhas de sabão. Se bem que eu acho muito legal, às vezes, né? Ver a coisa ficando limpa. Mas se eu não tô num dia legal, a resistência que eu tenho disso não facilita em nada. O que eu posso fazer de estratégia, já que eu quero fazer? E lembrar, gente, se a louça tá suja, tem comida. E é tão, teve comida. Dá prazer, gratidão nas coisas, dá né? gratidão. Ao invés de só reclamar e murmurar o tempo todo. Esses dias eu tava bem sobrecarregada, agenda bem cheia, atendendo de manhã, de tarde, de noite. E aí eu cansei, sabe? Eu percebi que eu tava exausta. E aí eu precisei dar uma remanejada, parei um pouco a minha agenda. E sabe o que eu senti vontade? Até falei com uma amiga minha, eu falei, senti vontade de fazer um bolo, sentar com as crianças, jogar Uno e depois assistir um filme. Coisa simples da vida, né? Eu queria isso, fazer um bolo caseiro, bolo de fubá, sabe? Bolo de branco, bolo de chocolate, sem nada. Pegar um jogo de Uno ou qualquer outro jogo, sentar ali no chão, olhar pra eles, prestar atenção, ligar uma TV e ficar a gente ali. Que é esse momento também de sentir, né? De viver essa pausa das coisas simples da vida. A gente não precisa ter dinheiro para fazer um bolo. Mas para isso, a gente precisa aprender a falar não e lidar com a culpa que isso traz. Com certeza. Porque traz. Quando a gente faz escolhas que fogem daquele nosso ideal, então o meu ideal era trabalhar, fazer não sei o que, não, eu tô indo comer bolo com os meus filhos. Quando a gente faz alguma escolha que foge do nosso ideal, a culpa vem com tudo. Vem com os dois pés no peito. Ah, é? Você não tinha proposto tal coisa? Não tá fazendo o que você não quer. dá conta. Aí vem aquela vozinha falando na nossa cabeça. Então, como lidar com isso? Porque isso não vai passar. Isso não vai passar. Eu não sei você, mas todos os dias quando eu acordo pra ir na academia, eu não quero ir na academia. Eu também não. E a minha cabeça me inventa 1000 desculpas. E ela é boa de negociação, viu? Mas eu sou briguenta com ela. Por quê? Porque agora eu tenho argumentos muito mais sólidos. Sim. Eu não sinto mais dor nas costas. Olha como é que melhorou o meu humor. Então, eu começo a utilizar de lembranças e experiências que eu já causei com isso. Mas no começo era mais difícil. Como tudo, todas as nossas mudanças de hábitos para nossa evolução, no começo a negociação, ela ganha. Ela é difícil. Por isso que a gente precisa persistir no hoje. Só por hoje eu vou fazer isso. Até o ganho chegar. Até o ganho chegar e ficando mais fácil. A gente tem um ganho em todas as ações, né? Então, se o meu pensamento está no futuro, num ideal, em todas, eu tenho um ganho. Eu tenho um ganho naquilo. Olha só, eu estou com uma visão positiva, eu tenho um projeto para alcançar, eu estou com iniciativa, eu estou com ousadia. Enfim, vários ganhos eu posso obter durante essa perspectiva do futuro, vamos dizer assim. Só que eu não olho para os prejuízos. Como está a minha saúde, como é que está a minha conexão com as pessoas que eu amo, como está, né, o meu ritmo de trabalho, a minha família, como estão os meus filhos, como é que está meu casamento. E eu não olho para isso, porque eu estou olhando para os ganhos. Quando a gente dá pausa, gente, agora a gente está passando para vocês o como fazer. O que a Dani está dizendo, todo o processo, até ele gerar um ganho, ele vai pedir esforço primeiro, né? Então, academia. Até eu parar de sentir dor nas costas, eu vou só no esforço e na disciplina. Só que uma hora esse ganho chega, né? A pausa, você se dedicar para prestar atenção no seu hoje, você validar suas pequenas conquistas, você aceitar as suas imperfeições, pode ser desafiador porque vem a culpa, vem a sensação de impotência, vem a sensação de incapacidade, mas eu não cheguei onde eu queria, mas eu não estou onde eu gostaria. Só que a hora que você começa a perceber, olha a minha conexão com a minha família. Olha como eu tô mais calma. Olha como eu parei de me cobrar. Parece que a vida tá cheia de problemas, mas eu tô sentindo menos peso. Isso a gente poderia encarar como um ganho? Com certeza. E é muito importante lembrar o quê? Tudo isso que a gente está falando é processo mental, né? Então, a gente está falando de algo que não é concreto. Ele é abstrato, ele é subjetivo. Não, fica um pouco difícil de mensurar isso. Sim. Então, é a mesma coisa. Eu falo assim, esses processos, esses ganhos, é como crescer cabelo. A gente nunca vê o cabelo crescer, mas ele tá crescendo todos os dias. Tá crescendo o nosso cabelo. Quando a gente vê, nossa, tá na hora de retocar.
tá na hora de cortar. Os processos subjetivos é a mesma coisa. Então, assim, eu não vou sentir que eu tô ganhando do meu lado negociador. Eu não tô sentindo que eu tô ganhando da minha autossabotagem. Mas todos os dias, quando eu persisto, eu chego uma hora e falo, nossa, isso nem é mais tão difícil. Olha só, nem tô mais negociando. Porque o processo, ele acontece dessa forma. Quando a gente percebe, já se passou um tempo. Então, a gente precisa o quê? Estar no agora, mas lembrando sempre o que a gente quer. Porque eu não posso estar só no agora e me entregar no agora. Isso não é estar no agora, isso é autossabotagem. Legal. As historinhas que a gente conta, né? Que a gente conta e a gente é ótimo Pra justificar a falta de vontade de fazer diferente. Né? Porque muitas vezes você não está confortável com o que você está vivendo. Não é uma aceitação. O que a gente está falando é aceitar. Aceitar o nosso agora, aceitar as imperfeições. O que você tem dificuldade em evoluir. Mas não é porque você está com dificuldade de evoluir que... vou fazer mesmo de qualquer jeito, porque eu preciso me aceitar. Não é? Não. Mas por que você não foi pra academia? Porque eu vou viver meu agora comendo chocolate todos os dias e o colesterol subindo e a saúde piorando. Mas eu estou vivendo agora porque eu assisti um podcast da Gabi e da Dani. Elas falaram pra eu não me culpar, não me cobrar, né? Não é isso. Não é isso. Definitivamente não é isso. Né? Porque é muito interessante, porque a aceitação, ela vem com um processo de transformação. Quando a gente aceita algo, mesmo que a gente não goste, a gente quer melhorar. E é na aceitação que a gente encontra a força para modificar aquilo. Porque enquanto a gente nega, enquanto a gente não vê, enquanto a gente se recusa, a gente não muda nada. Então, enquanto a gente não aceita, aceitei minha realidade, cara, tô no fundo do poço. Agora começa a sua transformação. Porque quando a gente aceita, a gente não fica no mesmo lugar. Não fica. Não fica, porque aceitar é movimento. Aceitar é liberdade. Aceitar é isso. É lindo, cara. É lindo. E é processo. Não é final. Dentro da mentoria que eu aplico, eu trabalho sempre 3 As. O primeiro é autoconsciência. Então, eu preciso perceber por que eu estou nesse cenário, o que me trouxe até aqui, minha história de vida, o que eu tô protegendo, enfim, autoconsciência. Tô com uma tosse há semanas. O segundo A é a aceitação. O que eu aceito dessa consciência e o que eu não aceito mais pra minha vida. Porque assim, e o terceiro A é a ação. Porque assim, Dani, eu penso da seguinte forma, eu posso ter uma consciência, certo? Mas não querer fazer nada com ela. Vamos imaginar o seguinte, eu sei que o rancor está me corroendo, né? A falta de perdão para alguém está acabando comigo. Mas eu percebi isso, tive essa consciência, mas dentro da minha aceitação eu posso falar, eu não quero mexer nisso. Eu não quero perdoar. Ok, você tem a possibilidade de dizer, não quero mexer nisso, mas aí você vai ter uma ação para isso. Parar de reclamar, parar de ferir o outro, parar de murmurar, parar de tentar culpar alguém. Aceita o rancor e aquilo que vai te corroer sem questionar. Porque de uma certa forma, em algum momento, você vai cansar disso e você vai precisar olhar para aquela autoconsciência, concorda? Por isso que eu acho que quando a gente aceita, a gente transforma. Sim. Quando eu aceito que esse rancor tá me fazendo mal, é inevitável. A gente tem uma pulsão de vida dentro da gente. A gente não consegue se enforcar aqui, ó, e morrer. Sim. Porque a gente tem uma pulsão de vida, mesmo que minha vida esteja uma droga. Então, quando eu aceito, eu posso não aceitar, eu posso aceitar ainda os benefícios que o rancor me traz. Mas quando eu aceito que aquilo realmente está me fazendo mal, eu tenho uma ação. São percepções diferentes, né? Do que eu tô dizendo, mas no final tem o mesmo objetivo. E a gente acaba evoluindo com isso, né? Vou trazer um exemplo só pra quem tá assistindo a gente entender o que a gente tá querendo dizer. Quando eu casei, eu percebi que eu ainda não tenho, tá? Nenhum talento pra costura. Mal enfiar a linha na agulha. E é uma coisa que eu não tenho prazer em fazer. Costurar. Não é, nossa, que vontade de pregar um botão. Não tenho essa vontade. Mas o Rafa, a mãe dele é costureira. Então, ele tinha uma projeção, né, em mim. Do tipo, arruma essa camisa pra mim, prega esse botão aqui, faz uma, né, enfim, um reparo ali. E eu falei, não,
eu não quero aprender dele. Mas como assim você não consegue pregar um botão? Falei, não consigo. Mas vamos aprender, não quero aprender. E aí ele falou, mas... E aí eu lembro que a minha sogra falou assim, mas você não sabe pregar um botão? Que vem o julgamento, né? E aí você... Gente, mas será que eu sou uma péssima esposa? Porque eu não sei pregar um botão? E aí eu comecei a pensar sobre isso. Eu falei, não, eu tenho muitas coisas boas, né? Eu faço tantas coisas como esposa, digamos assim, que é bom. Eu não tô afim de olhar pra isso agora. E aí eu pedia pra minha sogra, prega o botão da camisa do meu marido, né? Ela sempre dava aquela olhadinha assim, mas ela é um amor de pessoa, pregava. Mas eu sabia que aquilo estava incomodando de alguma forma, mas eu não estava preparada para aquilo. E eu não me senti mal. Mas eu aceitei. Eu não sei pregar um botão. Não adianta eu arranjar desculpas. Eu não tenho tempo. Eu não fui comprar agulha. A agulha que é muito fina. Sei lá, a gente sempre arranja uma desculpa para justificar aquilo que a gente não quer fazer, né? Sempre. Só que aí a vida começou a vir, e filhos, que escola mandando tarefa, que eu tinha que pregar botão, né? Que tinha que fazer um fantoche. E eu falei, e agora, né? Preciso olhar pra isso, né, Gabriela? Porque Deus tá mandando as coisas aí, até fantoche na escola você tá tendo que fazer. Então hoje eu olho pra isso e falei, vamos lá, Rafa, como é que prega um botão? Sabe aquela conversa do primeiro ano de casado? Vamos ter de novo? E é um processo leve, né, Dani? Leve. Sem essa culpa. Por que eu tô trazendo esse assunto? Porque muitas vezes, quando a gente tá passando por isso, de viver o agora, de aceitar as nossas imperfeições, a gente sempre tá preocupado com o que os outros vão pensar. O julgamento, as expectativas do outro sobre a gente. Isso faz com que a gente não se valide no que a gente tá vivendo agora, né? Sempre tentando atender à vontade de alguém. Até nesse caso mesmo. Se você tivesse tomado isso com algo que você deveria fazer, podia ter sido um desastre. Né? Porque não era a sua hora e você se respeitou. Era algo que começou uma demanda ali e era algo que incomodava, sei lá, mas assim, era uma expectativa do Rafa, né? A partir do momento que virou coisa sua para você resolver, aí a situação muda. Exatamente. E é prestar atenção na gente, né? E é prestar atenção na gente. E é dar as pausas e os limites. Os limites, não, isso eu não quero agora. Isso é uma forma de limite para que eu possa ter uma pausa. Porque se eu não tiver um limite, eu também não vou conseguir ter pausa. Porque eu vou pegando todas as demandas e filho demanda. Cachorro demanda. Marido demanda. Trabalho demanda. Qual é o nosso limite? Não, isso aqui eu não quero agora. Por mais importante que seja, eu não quero, eu não dou conta disso agora. Se respeitar. Ó, resumindo, né, gente? Porque a gente tá chegando ao final aqui Mas agora. Já? Vou passar rápido. Como usufruir do agora? A gente pode dizer, então, que usufruir do agora, usufruir dessa pausa, é respeitar a gente? É gostar do que a gente tá vivendo? É dar mais valor para esse momento atual, para as pequenas coisas? O que você poderia dizer pro pessoal do que é usufruir do agora? Olha, se eu soubesse exatamente, eu estaria bem rica, escreveria um livro. Existem algumas coisas que ajudam, né? E até minha trajetória clínica aí mostra. A respiração, ela é gratuita, ela tá aí, ela é a nossa pulsão de vida. Algo está acontecendo, alguém demandou alguma coisa, um filho trouxe uma questão como essa que os nossos trouxeram, respira. 5 minutos de respiração consciente vão te trazer para o agora. 2 minutos, isso te ajuda a ficar aqui. Técnicas de meditação, yoga, qualquer tipo de exercício físico no qual você vai e realmente tenta se desligar da sua cabeça, te ajuda. 1 minuto que você faça isso te ajuda. Terapia, importantíssimo, porque muitas das coisas que a gente repete é sem saber por quê, e muitas das coisas a gente nem quer repetir, e a gente está repetindo. Então, estar com a terapia em dia. Se conhecer, né? Se conhecer. E o que para você é legal? Às vezes, é sentar 5 minutos na frente do lago e ficar só olhando o lago. Às vezes é assistir um vídeo de cachorrinho ou de gatinho e você chorar com aquilo te conecta com você mesmo. Quanto mais conectado você tá com a gente, quanto mais conectado eu tô comigo mesma, mais eu consigo estar no agora. Isso é uma pausa para prestar atenção. Por que eu senti isso? Por que isso me incomodou? Por que meu coração acelerou? Por que eu tô mais impaciente hoje? Por que parece que tudo tá me irritando?
né? Então, a pausa não é só referente à rotina, mas é uma pausa de percepção daquilo que eu estou vivendo e que está me trazendo uma sensação, um sentimento, uma emoção, entender de onde veio isso, porque isso também é um jeito de se conhecer. E uma percepção sem julgamento. É importante dizer isso. Nossa, que péssima que eu fui, eu não consegui dar conta. Nossa, isso passou pela minha cabeça. Passa pela cabeça de todo mundo, as pessoas só não falam. É, o que isso quis dizer? Né? Ao invés de culpar, se autorresponsabilizar. É. Então, quero fazer isso de novo? Quero pensar assim de novo? Então, ok, errei, mas amanhã tem um novo dia, né? E a gente pode recomeçar. Todo momento a gente pode começar. Agora a gente está recomeçando, daqui 5 minutos a gente está recomeçando de novo. Então, enquanto a vida há esperança? Oxe, eu sou bem otimista. Eu acho que é isso aí. Eu acho que todos nós estamos tentando evoluir. Cada um num ritmo, cada um da sua maneira. Mas a gente está sempre tentando evoluir, né? Então, gente, o recado que eu deixo para vocês, depois vou pedir para a Dana aí deixar, dentro daquilo que vocês sabem que eu sempre comunico vamos aceitar mais as nossas falhas, né? Aprenda a validar aquilo que você consegue hoje. Então, se hoje você foi para academia, se parabenize por isso. Se hoje você deixou de gritar, valide isso em você. Se hoje você abraçou com mais vontade, com mais percepção, se encoraje a fazer mais vezes. Para de projetar a sua vida sempre no amanhã, no que você gostaria, ou naquilo que você não fez, né? Que é o passado, que você também deveria ter feito, talvez. Isso vai te impedir de crescer. E vai te trazer um sentimento muito mais de fracasso do que de motivação. E você? Que mensagem você tem para deixar para as pessoas que estão assistindo a gente? Se desprenda do ideal. Se desprenda de tudo que você imaginou para sua vida adulta. Se desprenda. A vida, ela tem seu próprio ritmo e seu próprio fluxo. Então, dentro do que você tem hoje, dentro de quem você é hoje, qual o seu melhor hoje? E não é o mesmo que ontem e não vai ser o mesmo que amanhã. Porque o nosso melhor está aí. Dependendo, nós mulheres, do hormônio, da vida, do dia, da chuva. Então, a gente está em várias situações que a gente não tem controle. Mas o que você vai fazer a respeito do dia de hoje, aí é da sua responsabilidade. Então, se desprenda. Viva o que você tem para melhor para viver hoje. Dentro do que você consegue. Né? Sem muitas expectativas. Sem muitas expectativas. Dani, muito obrigada. De coração mesmo, adorei o bate-papo. Também. Onde as pessoas te encontram? Tem rede social agora, né? Que ela tá falando pra mim, que ela acabou de abrir o Instagram dela de novo. Como que é o endereço do seu IG? Mas eu uso cartãozinho ainda físico, tá? Pra entregar pras pessoas. É Danai.lobo. Agora eu tô no Instagram. Então, vocês podem conhecer o trabalho da Dani no Danai.lobo. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Gabi. Que Deus te abençoe. Que a gente possa compartilhar muito mais conhecimento aqui. Sim. Não só aqui, mas também na vida, né? E fico por aqui com mais um podcast feito muito especialmente para você. Compartilhe, dissemine, comente, deixe sua pergunta. Vai ser um prazer aí te responder. E até a próxima, pessoal. Fui.